a escolha da profissão de cientista, ela certamente não é baseada num critério financeiro ou de renda. É difícil, essa situação teria que melhorar rapidamente para a gente não continuar perdendo cérebros, não apenas para outras áreas, mas também para outros países, né? Olá! O canal Brasil e a revista Problemas Brasileiros, ambas iniciativas da FEComércio, está hoje no LN Nano, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia em Campinas, para conversar com o líder do laboratório sobre nanotecnologia e um monte de assuntos de fronteira sobre a nossa ciência de excelência que está sendo feita aqui no Brasil. Prazer falar com você. Prazer é meu, Sabine, é um prazer falar com você e com todo mundo que está assistindo. Rodrigo, você é físico de formação. Sim, eu fiz a graduação, mestrado e doutorado em física. Físico puro sangue, vamos dizer então assim. Você é muito físico de formação. Por aí. E a gente está num laboratório de nanotecnologia, né, que é uma área de fronteira, mas é um tema que a gente tem falado há algum tempo. Como que você conseguiria falar o que é a nanotecnologia, explicar o que é a nanotecnologia para quem não está nada familiarizado com o assunto? Como você falou bem, né? É um termo, né, que as pessoas têm usado já aí mais ou menos desde a década de 90, a partir da década de 90. E em linhas bem gerais, ele significa a possibilidade de você estudar e controlar a matéria no que a gente chama a escala nano, ou a escala nanométrica, né? Que é uma escala de comprimento que é 1 bilionésimo do metro. Né? Assim, é difícil. Ou seja, milhares de vezes menor do que um fio de cabelo, exatamente, por exemplo. Então, é bem difícil a gente conceber, às vezes, o que é essa escala, porque é uma escala de comprimento que a gente não é do nosso dia a dia, não é do nosso cotidiano. Né? Então, assim, mas para ter uma ideia, são as escalas de comprimento da ordem dos tamanhos típicos das distâncias entre átomos numa molécula, ou do tamanho de moléculas, né? Então, eu diria que é uma das grandes, conquistas enfim, do engenho humano, da humanidade, você conseguir, né, por diversos tipos de equipamentos e aparatos, você ter conseguido, a partir de meados da década de 80 e 90, manipular, controlar, estudar a matéria nessa escala dessas coisas que são muito pequenas, né? Então, se fala muito, e de fato é verdade, que a nanociência e a nanotecnologia é uma ciência multidisciplinar, né, que reúne elementos dessas três grandes ciências que são a física, a química e a biologia. Porque nessa escala, né, os fenômenos que ocorrem, né, é difícil, às vezes, as fronteiras entre essas ciências, né, elas ficam um pouco mais difusas e você tem uma coisa que é fundamentalmente nova, que a gente chama de nanociência e nanotecnologia. Né? E até por conta disso, no nosso, já trazendo aqui para o LN Nano, no nosso time de pesquisadores é bastante multidisciplinar. Quer dizer, a gente tem talvez 1/3 de físicos, um pouco menos de 1/3 de químicos, engenheiros de materiais, um pouco de biólogos, né? Então é realmente um ambiente muito, muito interessante, muito rico e uma ciência muito diferente e interessante de trabalhar também. Agora, os cientistas são, né, essencialmente das áreas que você mencionou, física, química e biologia, mas as aplicações vão muito além dessas áreas do conhecimento, né? Eu me lembro quando a nanotecnologia começou a se tornar um assunto mais recorrente, a gente falava muito de aplicações, por exemplo, na saúde humana, que daí já envolve medicina e envolve a vida de todos nós, né? Quer dizer, era uma grande promessa, eu me lembro, há uns 20 anos, a gente, por exemplo, vai ter possibilidade de fazer a aplicação de um medicamento em escala nanométrica com uma precisão muito boa, né? Melhor do que a que se tinha na época. Como que está isso hoje? Quer dizer, o que já é realidade em termos de aplicação na nanotecnologia? Como você falou, quer dizer, essa ciência que é fundamentalmente nova, que é multidisciplinar, ela tem inserções em várias áreas, né, enfim, da sociedade, vamos dizer assim, né? Então, tem inserções nas áreas de materiais semicondutores, como você falou, na área de saúde, na área de energias renováveis, na área de materiais renováveis, que são temas que a gente trabalha aqui no LN Nano, né? Em particular, se você, especificamente para a área de saúde, de fato, né, lá atrás, as primeiras aplicações que surgiram de nanotecnologia na área de saúde
algumas delas, né? Não todas, mas envolviam esse conceito de liberação controlada de medicamentos, que você teria nanopartículas ou nanocápsulas que encapsulariam o princípio ativo de um medicamento. E aí você teria várias coisas interessantes que poderiam acontecer a partir disso. Quer dizer, você teria especificidade, né, que essas nanopartículas poderiam se aderir, né, a algum tecido que você quisesse atacar, assim, de forma mais específica, sem causar danos para o organismo como um todo, né? Então, toda essa área de liberação controlada de medicamentos, ela evoluiu e, de fato, existem. Quer dizer, não é a minha área, não posso me aprofundar muito, mas existem já coisas no mercado, né, medicamentos no mercado que usam princípios de nanotecnologia. Uma outra coisa que é uma aplicação de nanotecnologia e essa para a área de saúde, né, e essa, de fato, a gente faz aqui, são sensores. Quer dizer, por exemplo, sensor para COVID ou para qualquer doença, para você ver se você está infectado por um vírus, etc., né? Para você fazer essa detecção, existem várias formas, mas uma delas é através de um sensor que você constrói, né, usando técnicas de nanotecnologia, né? Ou seja, diagnóstico. Para diagnóstico, né? Então, é uma área forte aqui no nosso laboratório, sensores para diagnósticos e aí de diversas doenças, né? Covid é um exemplo. Então, tem muitas aplicações na área de saúde. E, assim, o CNPEM, né, agora trazendo um pouco a visão mais ampla do que é o CNPEM, né? O CNPEM é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O LN Nano é um dos 4 laboratórios, né? Então, tem outros 3 laboratórios, que é o Laboratório Nacional de Lewis Synchrotron, que opera o Sirius, esse grande acelerador, e outros 2 laboratórios mais na área de bio, um de biorrenováveis e outro de biociências. Como o CNPEM ele opera, né, atua com esses 4 laboratórios atuando de forma complementar e em sinergia, né, a gente aqui está sempre conversando e colaborando com os pesquisadores, por exemplo, de biociências, para, em conjunto com eles, desenvolver, por exemplo, novos sensores para diagnósticos, né? Isso é uma área de atuação forte aqui. E a gente está falando de uma ciência muito de ponta, né, de excelência, de nível internacional, né? Inclusive tem muitos colaboradores de fora do Brasil, né, que vêm fazer pesquisa aqui, num cenário em que a ciência tem sofrido um pouquinho, né? A ciência brasileira tem sofrido de maneira institucional, de maneira financeira, muitos cortes, inclusive no ano passado, em 2023, houve a divulgação de um relatório que mostrou a primeira queda na produção científica brasileira histórica, né? E como que o laboratório se encaixa nesse cenário e como que é trabalhar num laboratório de excelência com as dificuldades estruturais da própria ciência brasileira? Como todo o ecossistema da ciência brasileira, sempre que há restrições orçamentárias, como você falou, né, ocorreram aí bastante nos últimos, vamos dizer assim, 10 anos, né, a gente sofre também, né? A boa notícia é que, assim, a principal fonte de recursos para a ciência brasileira, que é um fundo chamado FNDCT, né, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele, de fato, agora ele não é mais contingenciado ou restringido de nenhuma forma, né? Então, apesar de existir ainda um grande passivo, né, que a gente precisa recuperar, né, tanto na infraestrutura e na capacidade da ciência brasileira, e aí eu incluo também os valores das bolsas de pesquisa, etc., a gente tem uma visão mais otimista para o futuro em relação a isso, mas com certeza restrições orçamentárias afetam, assim como afetam os outros atores desse ecossistema, né, que são as universidades, as unidades de pesquisa do MCTI, também nos afetam fortemente, né? Uhum. Mas a gente, durante os anos, tem conseguido navegar bem por essas dificuldades. Você mencionou as bolsas de pesquisa, né, que são uma espécie de salário pago aos pesquisadores que estão em processo de formação, na pós-graduação, para trabalhar exclusivamente com pesquisa. Sim. E essas bolsas, elas têm uma defasagem, né, em relação, por exemplo, ao mercado. E no começo da nossa conversa você falava de áreas em que, se o profissional formado naquela área for para o mercado, ele acaba ganhando mais, né, tendo benefícios financeiros maiores do que fazendo ciência.
conversando com um cientista jovem, como que você traz esse cientista para fazer a ciência? Não é fácil, né? Porque, como você falou, quer dizer, um profissional que às vezes demora, vamos dizer assim, 4 anos para se formar, e depois 1 ano e meio de mestrado e um doutorado de 4, 5 anos, né? Então, é um profissional que investiu fortemente numa formação muito especializada e de alto nível científico, né? E durante esses anos de mestrado e doutorado, ele tem essa bolsa de pesquisa que é bem defasada em relação a salários que o mercado poderia oferecer para ele com uma formação semelhante, né? Então, assim, é difícil falar disso, mas é muito... a escolha da profissão de cientista, ela certamente não é baseada num critério, vamos chamar assim, de financeiro ou de renda. A gente precisa valorizar as bolsas, mas assim, se o cientista fosse pensar só nisso, né, certamente ele não escolheria a carreira. Quer dizer, eu não me atrevo a convencer ninguém a fazer ciência, porque eu acho que isso é uma coisa que nasce, né, com ela, e o que eu posso dizer é que é uma atividade bastante gratificante, né? Você está envolvido numa atividade que tem vários aspectos, assim, que é uma atividade universal da humanidade toda, né? Em que você colabora ao mesmo tempo o desenvolvimento dela em nível mundial, e você pode colaborar também localmente para o desenvolvimento científico e para o desenvolvimento do seu próprio econômico da sua sociedade, quando você tem interação com empresas, etc. É difícil, essa situação teria que melhorar rapidamente para a gente não continuar perdendo cérebros, não apenas para outras áreas, mas também para outros países, né? Nunca é pelo aspecto financeiro o principal fator que uma pessoa decide ser cientista, né? Mas a gente precisa sempre lutar pela remuneração adequada. Você falava que o cientista, ele já nasce um pouco cientista. Você já nasceu cientista? Você já nasceu pensando em ser cientista? Eu não sei se o meu caso é um caso típico, né? Vamos dizer assim. Mas acho que tem algumas características que são inerentes, né? Que é a curiosidade, né? Que é uma coisa que você realmente nasce com ela às vezes. Quer dizer, você sempre, é uma coisa quase infantil, a curiosidade. Toda criança é curiosa. E aos poucos o desejo de conhecer, né? Assim, de entender como as coisas funcionam, né? Então, assim, eu tinha um pouco isso na infância, mas eu não tinha ideia do que era a profissão de cientista, né? Mas aí aos poucos eu fui lendo livro. Na nossa época não tinha internet, nada disso, então eu lia muito livros de divulgação científica. E foi assim, entre 14 e 15 anos, ou seja, é muito cedo para a maioria das pessoas, colegas meus, mas foi entre 14 e 15 anos que eu decidi ser, no caso, físico, cientista em geral, físico em particular. Eu li um livro que é o Cosmos, de Carl Sagan. Eu ia perguntar se o Carl Sagan tinha alguma coisa a ver com isso. Então, ele deve ter responsável por muitos cientistas que estão por aí. Então, antes da série, né, de TV, havia esse livro. Então, eu lembro muito claramente que foi no verão de 82 para 83 que eu li esse livro. Eu quero fazer isso para o resto da vida. Mas, assim, não é comum. Na verdade, as pessoas vão se descobrindo aos poucos. Muitos até começam em outras carreiras e depois mudam para a carreira científica, né? Mas é isso. No meu caso, foi uma coisa que acho que estava dentro de mim e se manifestou em algum momento. Agora, é interessante a sua menção ao cosmos, né? Que o Carl Sagan falava, obviamente, de ciência de maneira geral, muito de física, mas ele trabalhava com uma área do conhecimento na física que são as escalas gigantes, isso, né? E você trilhou um caminho pela escala nanométrica. E eu fico imaginando que talvez seja mais fácil ser um Carl Sagan e falar sobre a ciência na escala dele, porque é algo que você um pouco vê, tem uma ideia, ali tem a Lua, nosso planeta, tem o Sol. Como que é ser um cientista e falar de ciência falando de nanotecnologia? Que é algo que, como você disse, a gente não vê. Como que é esse trabalho? Tem uma coisa que nos ajuda como físicos, que é a universalidade das leis da física. Isso é uma coisa que é muito bonita na física. Então, você tem leis da física que são muito básicas, como o eletromagnetismo, né? Que elas se aplicam tanto na escala das coisas muito grandes, como na escala das coisas muito pequenas. Por outro lado, tem um outro conjunto de leis, e aí tem a ver um pouco com a dificuldade de explicar para as pessoas esse mundo nanométrico, né?
que elas de fato só valem para coisas muito pequenas, né? Que são, por exemplo, as leis da mecânica quântica. Então, a dinâmica das partículas e dos objetos, né? Ela é muito diferente nessa escala astronômica que você mencionou, né? Que é essencialmente regida pelas leis de Newton, mas com pequenas correções da teoria da relatividade de Einstein. Mas quando você vai para partículas muito pequenas, elas estão sujeitas a um conjunto completamente diferente de leis dinâmicas, de leis de movimento, né? E que são muito bizarras quando você compara com a nossa experiência do dia a dia, né? Esse conjunto de leis que foram descobertas aí no início do século XX, na primeira metade do século XX, né? É conhecido, esse arcabouço é conhecido como mecânica quântica. E, como eu falei, ela tem consequências muito fora do normal, vamos dizer assim, se você tenta comparar com a experiência que você conhece no dia a dia para objetos comuns, objetos que a gente chama de macroscópicos, né? Então, ao mesmo tempo, isso é uma dificuldade, né, de explicar para as pessoas, mas ao mesmo tempo é muito rico, né, e traz uma beleza e uma satisfação muito grande de você entender essas questões. Mas eu concordo inteiramente que às vezes é difícil a gente traduzir isso numa linguagem para o público amplo, né? Apesar de existir pessoas que fazem isso de forma brilhante, todos concordam que é muito difícil. E você falou da questão da mecânica quântica, né, que é um tema totalmente dialogando aqui com a sua área, com o assunto que a gente está falando e com a área do laboratório. Eu já vi alguns especialistas dizendo que a gente está próximo ou está vivenciando uma revolução quântica. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que isso significa na nossa vida? Sim, na verdade a gente vai estar prestes a viver o que a gente chamaria de segunda revolução quântica, né? Ou segunda onda de tecnologias quânticas. Porque a primeira, como eu falei, ela veio junto com essa grande descoberta da mecânica quântica no início do século XX, né? Apesar das pessoas acharem que mecânica quântica é uma coisa super nova e tal, moderna, na verdade é uma teoria, uma área da ciência que já tem 100 anos, mais de 100 anos de idade. E muito do desenvolvimento científico e tecnológico que ocorreu no século XX, né? E aí eu estou falando do desenvolvimento dos chips de computador, de lasers, de ressonância magnética, eles só foram possíveis por causa dessa primeira onda, né, de tecnologias quânticas, né, que houve ali na primeira metade do século XX, que ainda é importante. O que é novo e o que tem de novidade, e o que a gente está chamando agora de segunda revolução ou segunda onda de tecnologias quânticas, é um pouco além, né, de propriedades quânticas de partículas isoladas, mas envolve propriedades um pouco mais sutis da mecânica quântica, que a gente chama de coerência e emaranhamento, né? Que são propriedades, vamos dizer assim, que ainda não foram muito bem exploradas, porque era muito difícil, né, ter o controle suficiente para que essas propriedades fossem exploradas lá no século XX, mas agora a gente está tendo a possibilidade de explorar essas outras propriedades quânticas. Por causa do avanço do conhecimento e da tecnologia. Exatamente, né? Então, isso aí vai dar origem, né, a várias aplicações disruptivas, né? E as pessoas em vários países do mundo, as várias nações desenvolvidas estão dedicando uma parcela importante de orçamentos para ciência e tecnologia para essa grande área de tecnologias quânticas, né? Tipo o quê? Uma aplicação disruptiva tipo o quê? Acho que a aplicação que tem mais visibilidade, apesar de talvez não ser a primeira que vai acontecer, é a chamada computação quântica, né? O que é a computação quântica? A computação que ela é realizada hoje em dia, né, enfim, nos computadores, nos celulares, qualquer dispositivo que tenha um componente eletrônico, ela é baseada numa álgebra binária, de 0 e 1, né? Então, com o estado de ser 0 ou 1 é uma propriedade de um elemento da computação clássica, que a gente chama transistor, né? E um chip tem bilhões desses transistores, e cada um desses transistores ou ele está no estado 0 ou estado 1, que significa fisicamente que ali está passando uma pequena corrente de elétrons ou não está passando. Com essa possibilidade de fazer, brincar com esse 0 ou 1, de transformar 0 em 1 e fazer operações, né, com esses zeros e uns, você desenvolveu todos os algoritmos e toda a computação
que é feita até os dias de hoje. Então, o que a computação quântica oferece é um novo paradigma, em que você não tem mais esses elementos chamados transistores, você tem que são esses bits, né, clássicos, que são 0 ou 1, mas você tem um outro elemento chamado qubit, ou bit quântico, né, que ele pode estar, na verdade, numa combinação qualquer de zeros e uns, né? Ele pode estar no que a gente chama em matemática ou em álgebra linear, numa combinação linear entre esses dois estados zeros e uns, né? Isso oferece possibilidades incríveis para você fazer computação de outras formas, né? Então, inclusive, já está demonstrado que existem vários algoritmos, né, várias aplicações onde um computador quântico, né, que opera, digamos, com essa flexibilidade maior, é muito mais eficiente do que um computador clássico, né? Em particular, aplicações na área de criptografia, né, para segurança, que são importantes para o setor financeiro, para o setor de defesa, são as que são mais afetadas, digamos assim, por essa possibilidade de você ter um computador quântico. Então, em vários países, e acho que aqui no Brasil também está já havendo um reconhecimento disso, tem muitos investimentos vultosos nessas áreas, do setor financeiro, setor de defesa e outros, para buscar avançar nessa área de computação quântica, né? Inclusive várias empresas, e aí você tem grandes empresas como IBM, como a Google, como a Microsoft, como a Intel, avançando muito rapidamente no desenvolvimento da computação quântica, que assim, o objetivo de ter um computador quântico, já existem, né, computadores quânticos pequenos com poucos elementos, com poucos qubits, mas o futuro, né, a possibilidade de você ter no futuro computador quântico com milhões de qubits é uma coisa que todo mundo investe muito e corre atrás desse sonho, dessa possibilidade. E como que a gente está nisso? Porque eu estou imaginando já uma corrida, né, para esse desenvolvimento, para esse conhecimento. E quem chegar antes, ou quem chegar em diferentes níveis, né, dessa corrida e dominar um pouco do conhecimento e da tecnologia, vai se dar melhor, né? A gente está falando tanto de instituições quanto de países. Como que o Brasil se encaixa nessa corrida? Tem uma notícia ruim e uma notícia boa, né? Quer dizer, a notícia ruim é que, como muitas vezes acontece, a gente largou atrasado aí nessa corrida, né? Quer dizer, os países, obviamente, mais desenvolvidos, com mais recursos, já estão bem mais avançados. Nos últimos anos, eu acho que já existe um embrião, né, de uma iniciativa nacional na área de tecnologias quânticas, ou seja, existe uma percepção do Estado brasileiro de que essa é uma área importante que deve ser investida, mas de fato a gente está bastante atrasado em relação a outros países. Apesar de que ao longo dos anos passados, né, a gente desenvolveu inteligência nessa área, né? A gente formou pessoas, né? Temos várias pessoas que foram formadas em nível de pós-graduação e de pós-doutorado nessas áreas, ou seja, a gente tem a inteligência, mas a gente tem pouco investimento mais concreto na parte de dispositivos quânticos propriamente ditos. Então essa é a má notícia. A boa notícia é que, de fato, se você olhar numa escala ampla, a gente ainda está bem no início dessa corrida, né? Onde, digamos, os caminhos ainda não estão muito bem. Em vez de uma corrida por uma pista de corrida, onde você tem a pista muito bem desenhada e bem definida, é mais próximo de uma corrida através de uma floresta, onde você não sabe muito bem para onde ir. Você não tem as trilhas muito claras, ou você, na verdade, tem que ir fazendo, né, as trilhas para você percorrer. Então, no caso específico da computação quântica, é muito singular isso, porque o conceito dos algoritmos quânticos, etc., eles estão bem desenvolvidos, mas a realização física, experimental, né, do que vai ser o hardware, né, do computador quântico, isso ainda não está claro qual vai ser a tecnologia vencedora, né? Então, tem tecnologias usando materiais supercondutores, usando ótica, usando materiais semicondutores, usando armadilhas de íons, né? Então, tem várias tecnologias que no momento competem. Então, a gente está numa situação onde ainda existe oportunidade para o Brasil, né, tentar se desenvolver em cada uma dessas tecnologias, porque a gente ainda não sabe qual lá na frente vai ser a tecnologia vencedora. Então, é um momento interessante para essa área também, né, assim, até uma mensagem para os jovens, né, para quem está interessado não apenas em física, mas também em engenharia, né?
é uma área que promete também revolucionar a engenharia e é uma área muito interessante para ter em mente como projeto de futuro. Você mencionou agora há pouco na nossa conversa aqui de tecnologia, né, de produção de conhecimento, várias empresas. E a gente tem no Brasil uma concentração muito grande da produção de conhecimento científico nas instituições públicas. Mais de 90% da nossa produção científica está nas instituições públicas de pesquisa. E uma pequena parte nas instituições privadas, e as empresas participam pouco, né, muito menos do que em alguns países desenvolvidos. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre essa importância aí de colaboração com o setor privado, principalmente pensando em uma área que o setor privado é um ator muito importante. Pois é porque a noção de pesquisa e desenvolvimento ela é bem diferente na universidade e na empresa, né? Quer dizer, na universidade, você está muito nos estágios iniciais, né, do desenvolvimento de uma ideia, de você surgir uma ideia, de você fazer ciência básica e ciência aplicada, de ver como é que aquela ideia se aplica em várias situações. Então, você está num extremo. Nas empresas, você está num outro extremo, onde você precisa ter o foco num produto, né, para levar esse produto para o mercado. Então, você faz uma pesquisa, o desenvolvimento, muitas vezes com um foco muito específico, né, diferente da universidade. Então, há várias dificuldades aí no caminho, né? Então, esse caminho para você ir de um extremo para o outro, ele é muito tortuoso e difícil, né? Existe até um nome que as pessoas chamam isso de Vale da Morte, que é essa região intermediária, onde existem poucos investimentos, tanto do governo, que investe muito na pesquisa em estágios mais intermediários, como deve sempre ser, mas também poucos investimentos de grandes empresas que já estão preocupadas com aquele produto que ela já tem no mercado, né? Então, nessa região intermediária, onde surgem startups, onde você precisa fomentar o crescimento dessas startups, muitas vezes sem uma fonte de recursos adequada, é o ponto que muitas vezes precisa ser atacado. E aí eu trago mais uma vez um pouco para a atuação do CNPEM. Quer dizer, o CNPEM, justamente por ter essa característica de ser um laboratório nacional, né, diferente de uma universidade, diferente de uma empresa, ele se coloca nessa situação para tentar mitigar ou para tentar atacar esse vale da morte, né, de trazer ideias que muitas vezes podem surgir na universidade, podem surgir aqui, podem ser levadas para uma startup e tentar apoiar essas ideias, né, para que elas eventualmente cheguem até o setor produtivo. Então, eu acho que iniciativas desse tipo para trabalhar esse chamado Vale da Morte é que vão eventualmente levar o Brasil. O desenvolvimento tem sido lento, né? O país de fato produz muita ciência, mas pouca inovação. Mas iniciativas como essa e outras que existem por aí são importantes para a gente tentar melhorar isso no Brasil. Ou seja, o assunto envolve um ecossistema complexo, né, de startup, empresa grande, instituição pública de pesquisa, dinheiro público, dinheiro privado, tem que juntar todo mundo. Exatamente, é um ecossistema, como você falou, né? Isso acontece em várias áreas importantes, né? Uma delas é a área de semicondutores, que é outra discussão importante que tem no momento, que também o CNPEM está tentando atuar de forma forte, né? Que durante a pandemia as pessoas perceberam, houve uma escassez de semicondutores no mercado, né? Então isso prejudicou diversos setores, tanto o setor de fabricação de computadores propriamente dito, como outros setores relacionados com o setor automotivo, né? Teve muita dificuldade. E aí as pessoas se deram conta, as várias nações do mundo, é uma questão geopolítica importante, né? Se deram conta que essa fabricação de semicondutores ela está muito concentrada em poucos países, né? Principalmente na Ásia, né? O próprio Estados Unidos, vamos dizer assim, ele usa essas fábricas de semicondutores mais avançados que estão na Ásia e que existe, então, uma dependência, né, mundial desses poucos países, vamos dizer. Então, aos poucos, os países foram trazendo como política estratégica a necessidade de, talvez, voltar a internalizar a produção de semicondutores, a produção de chips, né?
E isso é uma coisa que o Brasil também está atento a isso, né? E é uma área também que o CNPEM tem atuado de uma maneira forte. Para não ficar totalmente dependente, né, da tecnologia externa e da produção externa. Exatamente. Quer dizer, em algum momento, eu diria que a gente, vamos dizer assim, quase desistiu de ser um player, né, na indústria de semicondutores, né? Apesar de tentativas iniciais muito boas na década de 70 e 80. Em algum momento a gente, como sociedade, como estratégia de governo, essencialmente desistiu, mas eu acho que hoje existe a noção de que a gente tem que gradualmente voltar a ser um player nessa área. Como qualquer outra área que é complexa, ela envolve diversos atores num ecossistema, né? Então, envolve fábricas de semicondutores, que não é o que o CNPEM tem ou quer ter, né? Envolve uma pesquisa básica importante que ela existe e continua existindo nas universidades, né? Mas envolve outros elementos que são centros de micro e nanofabricação de semicondutores, onde o CNPEM quer dar uma contribuição para o cenário brasileiro nessa área específica, né? E isso é importante não só para a área de semicondutores, mas essa parte de micro e nanofabricação, que você fazia esse desenho desses circuitos em escala muito pequena, isso impacta várias outras áreas, né? A área da saúde, a área agroambiental, né? Como eu falei, essa parte de sensores, né? Envolve uma nanofabricação, a área também nova de computação quântica, a área de telecomunicações. Então, é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia habilitadora, que ela habilita várias outras competências, né? Então, eu acho que isso é algo também muito importante para a gente, que é feito aqui e que a gente quer ampliar, e importante do ponto de vista estratégico para o Brasil. Muito bom. Rodrigo, para a gente fechar, daqui a 5 anos, a revista Problemas Brasileiros no Brasil falou, vamos fazer de novo aquela conversa. Você falou, a gente está quase aí na segunda revolução. Qual vai ser a conversa daqui a 5 anos? Em que pé que a gente vai estar com nanotecnologia e com todo esse conhecimento que a gente está falando? A gente, apesar de não ter bola de cristal, eu vou te dizer onde a gente gostaria de estar, né? Eu queria estar mais próximo das nações desenvolvidas, né? E em várias dessas áreas que envolvem a nanotecnologia, né? Então, áreas que eu já mencionei aqui, que eu não vou repetir, que são essa área de computação quântica, a área de fabricação de semicondutores, mas também em outras áreas que envolvem o uso da nanotecnologia em energias renováveis, né? Outra coisa que a gente faz aqui, você conseguir fabricar hidrogênio, que é uma molécula importante para a área de energia, de uma forma renovável, que a gente chama de hidrogênio verde, né? Na área de materiais renováveis, que a gente ter materiais que sejam menos agressivos para o ambiente. Tem muita coisa legal de nanotecnologia sendo feita aqui e em outros lugares, né? Envolvendo materiais renováveis, que você entendendo como é que o material funciona na escala nano, na escala molecular, né? Você pode trabalhar com isso para diversas aplicações e cumprir o objetivo dele ser útil para qualquer processo, um adesivo, uma embalagem, né? E não ser tóxico e não agredir o meio ambiente. Então, essa área também é muito importante. Então, se eu estiver aqui no LN Nano daqui a 5 anos e vocês voltarem, né, eu gostaria de contar para vocês um pouco dos avanços que a gente teve em todas essas áreas que estão em volta, digamos assim, da nanociência e da nanotecnologia. Vamos torcer, vamos marcar já a próxima entrevista. Está marcado, então. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos.